Bicho, contra o Sport, que era jogo contra o então vice-lanterna do campeonato, eu vim aqui falar que se o Vasco queria trazer uma tranquilidade para a torcida, a chance de vencer era agora e o Vasco foi lá e perdeu. Aí depois, contra o Inter, eu falei que o Vasco ia jogar em São Januário, o estádio onde ele ganhou todas as partidas na competição, e que, portanto, se o Vasco queria trazer uma tranquilidade para o torcedor, a chance de vencer era agora e o Vasco só empatou. Aí você acha que eu vou ser besta de chegar agora e falar que contra o Fluminense eu não vou falar, né? Não adianta que eu não vou. Quer saber? Vou falar assim. O Fluminense é freguês e se o Vasco quiser dar uma tranquilidade pro seu torcedor, a chance de vencer é agora. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque amanhã tem jogo do Vascão. Pois é, nesse sábado às 5 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E como eu falei na apresentação desse vídeo, é a oportunidade do Vasco conseguir trazer uma tranquilidade para o seu torcedor. Diria até que é a última chance, né? Porque se a gente for analisar a tabela aí do Vasco, dá para ver que qualquer gordurinha que o Vasco tinha já perdeu. E se o Vasco não conseguir vencer essa partida amanhã, a situação vai ficar muito complicada para o nosso Vascão. Porque eu já falei sobre isso ontem no Secando Adversários, né? Se a rodada for ruim para o Vasco, se a rodada for trágica para o Vasco pode terminar até na vice-lanterna da competição se perder a partida. Agora, mesmo que isso não aconteça, e eu acho que não vai acontecer, e a rodada for até boa, e o Vasco não vencer o Fluminense e ainda assim não entrar na zona de rebaixamento, mesmo que isso aconteça, muito provavelmente na próxima rodada isso vai acontecer, né? Porque se a gente não conseguir ganhar do Sport, que está na zona de rebaixamento, não conseguir ganhar do Internacional jogando em São Januário, não conseguir ganhar do Fluminense no Maracanã, vai conseguir ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, o Grêmio eliminado da Libertadores e voltando a focar no Brasileirão? Difícil, né? Difícil. E aí, é o que eu tô falando, mesmo que o Vasco consiga não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada agora, sem conseguir vencer do Grêmio lá, aí com certeza vai entrar. Ou pior, né? Se a gente por acaso entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, não consegue sair na próxima. E aí, entrou na zona de rebaixamento, faltando 5 rodadas para acabar a competição, aí, amigo, é drama, é desespero total. Então o Vasco tem que aproveitar essa última chance, fazer o que não fez nas outras vezes e conseguir uma vitória em cima do Fluminense. E eu sei que eu tô até me contradizendo aqui, porque nos últimos vídeos eu vim afirmando que a minha grande expectativa de ver o Vasco vencendo era mesmo em São Januário, mas já que a gente não conseguiu vencer do Internacional, agora a gente tem que tentar buscar aí essa primeira vitória fora de São Januário contra o Fluminense. E aí, já que tem que buscar essa vitória fora de São Januário, eu acho que esse jogo é uma das melhores situações para isso, né? Por quê? Primeiro que a gente tá jogando no Maracanã. Estamos jogando no Rio de Janeiro. Se não é São Januário, é a nossa segunda casa, né? É que nem o pessoal gosta de dizer. São Januário é a casa do Vasco e o Maracanã é o salão de festas. Tudo bem que a gente não deu sorte lá no estádio Mário Filho nesse campeonato ainda, mas a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso no sábado. Até porque o Fluminense se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana, deve estar focado nessa competição, afinal de contas, eles estão buscando um título inédito aí, né? Que é um campeonato internacional. Porque vocês sabem, né? Eu não dou muita bola para a Sul-Americana aqui, não faço nenhuma questão de ver o Vasco vencendo uma Sul-Americana, mas é porque o Vasco, ele é o primeiro campeão sul-americano da história. O Vasco é campeão da Libertadores. O Vasco já ganhou a Mercosul. Então, pra gente, um título da Sul-Americana já não importa tanto, já não vai ser tão marcante. Pro Fluminense, que com mais de 100 anos de história aí nunca conseguiu um títulozinho internacional, pesa bastante. E eles devem estar bastante focados nisso. São grandes as chances de virem até com time reserva contra a gente. E, como se isso não fosse suficiente, são nossos fregueses, né, pessoal?
Então, se tem uma chance do Vasco conseguir ganhar, é agora. Até porque, do nosso lado também, a gente vem aí de um bom jogo contra o Internacional, né? Uma partida onde o Vasco foi muito bem, porque a gente pode esperar desse elenco aí. E eu arrisco dizer que se a gente tivesse jogado contra o Sport, o que jogou contra o Internacional, teríamos ganho do Sport. E se a gente conseguir repetir essa atuação amanhã, eu acho que a gente tem grandes chances de sair vencedor do Clássico, sim. Eu sei que é difícil de ver o Vasco atuando bem em 2 partidas seguidas, né? A gente já outras vezes viu boas atuações do Vasco contra o Santos no Pacaembu, contra o Flamengo. Vimos boas atuações do time. Nos iludimos, né? Eu, pelo menos, me iludi de que aquilo ali poderia ser o começo de uma melhora do time e a gente viu na partida seguinte o Vasco caindo de qualidade de novo. Mas dessa vez, se a gente pode se agarrar em alguma coisa, a gente pode se pegar o argumento de que pela primeira vez, desde que o Valentim assumiu o time, ele vai poder repetir uma escalação, vai poder dar uma sequência aí para o que ele está pensando, né? Até acho que ele pode fazer umas modificações, até acho que ele deveria fazer algumas modificações, mas aí seriam modificações por opção do treinador, o que é muito diferente de você ser obrigado a mexer num time que está funcionando por conta de lesão, por conta de suspensão, né? Ter que escalar um Rafael Galhardo na lateral direita porque não tem mais quem escalar, ter que escalar um Oswaldo Henriques na zaga porque a zaga titular tá suspensa ou está machucada, ter que escalar um Andrés Rios no ataque porque o Maxi Lopes está suspenso. Sabe, esses problemas que a gente já viu o Vasco enfrentando recentemente? Dessa vez não vai ter nada disso. Então, vamos ver aí, vamos ver qual vai ser a provável escalação do Vasco para essa partida e a gente termina de comentar sobre o jogo. Que nem eu já falei, o Valentim tem a oportunidade de repetir a escalação aí do último jogo, então ele deve aproveitar essa chance. Se fizer uma mudança vai ser bem pontual, mas eu nem acredito nisso. Então no gol, eu acho que ele deve ir mais uma vez com o Martin Silva, e aí a polêmica que tem acontecido nas últimas rodadas aumentou depois do jogo contra o Internacional, né? A polêmica de quem deve ser o titular ali, a posição de goleiro do Vasco da Gama, o Martin Silva, que tem toda uma história no Vasco, Fernando Miguel, que chegou agora no meio do ano justamente para ser uma sombra para o Martin Silva. Eu tenho que admitir que estou mudando aqui de pensamento, né? Durante muito tempo defendi a titularidade do Martin Silva, mesmo reconhecendo as falhas dele. Recentemente, no último pré-eleição, já fiquei em cima do muro, falei que tanto fazia, tanto o Martin Silva quanto o Fernando Miguel me davam uma segurança, mas agora, depois desse jogo contra o Internacional, já virei de lado, cara. Já virei de lado, já acho que o Fernando Miguel deve ser o titular, sim, porque mesmo antes de sair o gol do Internacional, que foi uma falha do Martin Silva, eu percebi assistindo o jogo contra o Inter que, cara, não sinto a mesma segurança com o Martin Silva no gol do que com o Fernando Miguel. É triste dizer isso, mas é a verdade. Então, se por acaso o Valentim resolver barrar o Martin Silva e escalar o Fernando Miguel para essa partida contra o Fluminense, isso já não me irritaria, nem tampouco me surpreenderia. Apesar de eu achar que ele vai insistir com o Martin Silva sim, porque o Martin Silva ele é uma personalidade muito forte no elenco, né? Foi durante muito tempo o capitão da equipe, é uma das referências da equipe. A gente não sabe até que ponto pode desestabilizar a equipe, criar uma crise ali dentro no elenco, a barração do Martin Silva, né? A gente não sabe como o Martin Silva poderia reagir a essa barração. Então, de repente, o Valentim pode até insistir com essa escalação aí no Martin Silva, né? Dar mais uma chance para ele. E aí vamos ver. Ele tem um jogo agora contra o Fluminense, tem um jogo contra o Grêmio, depois ele vai se apresentar para a seleção uruguaia, e aí, amigo, quando ele for para essa seleção uruguaia, aí eu acho que ele tem que ser barrado. Entrando o Fernando Miguel no time, e o Fernando Miguel atuando bem, atuando com segurança nas partidas em que o Martin Silva vai estar lá com a seleção uruguaia, eu acho que aí tem que deixar a titularidade com o Fernando Miguel até o final do campeonato mesmo. Nada de quando o Martin Silva voltar da seleção, entrar, aí inventa uma desculpa, fala que ele está fora de forma, que é a verdade, né? E aí já deixa o Fernando Miguel até o final do campeonato. Essa é a minha opinião daqui pra frente aí nessa questão da nossa posição de goleiro. Mas seguindo aqui, na linha de defesa, aí sim, eu acho que não tem dúvida, a gente vai voltar a poder escalar o que tem de melhor hoje no elenco aí para a posição defensiva, né? A gente aceitando que não pode contar com o Breno, que operou recentemente, vai ficar 6 meses fora. Quer dizer, o Breno, se voltar, é para voltar lá
no meio do ano que vem, é reforço para o Campeonato Brasileiro de 2019, se for, né? Então, desconsiderando o Breno aí, essa linha defensiva é a melhor que a gente tem para escalar. E, repetindo o que eu já falei aqui na última pré-eleição, se a gente conseguir ter a sorte de poder escalar essa linha daqui até o final do campeonato, nenhum desses 4 aí saírem nem suspensos, nem contundidos, eu acho que a gente dá um bom passo para permanecer na Série A. Quem são os 4 aí? Na lateral direita, o Luiz Gustavo, né? Que muita gente critica, vi muita gente falando mal dele aí depois do último jogo. Não sem motivo, realmente não é um jogador perfeito, tem vários problemas. Nem lateral direito de origem né, para começo de conversa, mas diante aí do elenco mal montado do Vasco, é a nossa melhor opção na lateral direita. O Rafael Galhardo é o que a gente viu, o Leno não conseguiu se firmar, o Pikachu tá jogando lá na frente outra posição, então não tem jeito. O Luiz Gustavo, por mais que seja estabanado, por mais que até por se entregar muito, quando chega no meio do segundo tempo já tá morto, mesmo com todos esses problemas, é a nossa melhor opção ali pro setor e tomara que fique aí na lateral direita até o final do campeonato. Mesma coisa serve para os nossos zagueiros, né? Ali pelo lado direito, o Wehrle, que voltou muito bem de contusão, né? Foi até discreto no jogo contra o Internacional, mas o zagueiro ser discreto não deixa de ser uma qualidade, porque muitas vezes quando ele chama atenção pelo lado negativo, porque furou uma bola, porque vacilou numa marcação, e o Wehrle passou desapercebido para muita gente no jogo contra o Internacional aí, não deixa de ser uma qualidade. Ao contrário do seu companheiro de zaga, o Leandro Castan, que esse sim chamou muita atenção no jogo do Inter, mas porque jogou um bolão, né? O Castan vem melhorando a cada partida. Para mim, foi o melhor jogador do Vasco no jogo contra o Internacional. E se continuar assim, vai ajudar muito a gente nessa campanha para permanecer na Série A. Espero que ele faça mais uma partidaça aí, né, no jogo de hoje e que ajude a gente a sair com uma vitória, a primeira vitória fora de São Januário. Mesma coisa vale para o nosso lateral direito, o Ramon. Ele fez uma entrevista recentemente admitindo que está em má fase, falou que teve que voltar de uma contusão muito longa e não teve tempo para descansar, né? Que é difícil de recuperar a forma jogando toda a rodada e que como ele não pode descansar, essa recuperação fica prejudicada e que ele pretende voltar melhor para 2019. Então, que bom, né? Que bom que ele tenha consciência de que ele está deixando a desejar, mas vale para o Ramon o que eu falei do Luiz Gustavo, né? Por pior que ele esteja, eu acho que não há dúvida que entre as opções que a gente tem ali no setor, ele é a melhor que a gente tem, então vamos ter que seguir de Ramon aí. No meio campo, a gente deve repetir a formação aí contra o Internacional, quando o Valentim resolveu soltar um pouco mais o time, abriu mão daquele esquema com 3 volantes e, para minha surpresa, funcionou bem, né? Eu admito que eu estava receoso de ver o Vasco jogando com 2 volantes só e deixar espaço no meio campo, acabar perdendo combatividade no meio campo, mas não foi isso que a gente viu contra o Internacional. O meio campo do Vasco marcou muito bem. Eu acho que muito pela entrega dos 2 volantes, né? O William Maranhão jogando como primeiro volante ali, muita gente reclama dele, mas ele é um jogador que bota muita raça, se entrega, corre o campo inteiro. Por mais que falte ali na técnica, eu acho que ele, tanto na raça, na entrega, quanto taticamente, cumpre um papel muito importante. Fez para mim uma excelente partida contra o Internacional, assim como o Andrei, que também se entregou muito na marcação e tem um toque de qualidade ali que ajuda a fazer a bola chegar mais redondinha no ataque. É garoto, dá as vaciladas, é verdade, às vezes ele quer sair jogando e perde a bola, às vezes ele quer tentar cruzar a bola na frente da área, entrega no pé do adversário, dá umas vaciladas, é verdade, mas repito, traz um toque de qualidade ali que é importante, que faz falta. Se você escala um time com uns volantes tipo De Sábato, Maranhão, Bruno Silva, eu acho que perde essa qualidade. O André, ele traz essa qualidade para esse meio campo aí, e se jogar com a entrega que ele jogou contra o Internacional, não deixa cair a peteca na marcação. Completando aí esse meio, servindo como grande articulador desse time aí, como grande ligação entre a defesa e o ataque. Até a rodada passada, o Valentim vinha escalando o Fabrício. Foi substituído no final do jogo contra o Internacional, saiu brigando, teve discussão no vestiário, parece. E a pergunta fica se o Fabrício vai voltar a ser escalado para esse jogo contra o Fluminense. Tem essa história de o Valentim finalmente poder repetir a escalação, é verdade. Mas se pudesse fazer uma mudança no time, eu faria nessa posição aí. Tiraria
o Fabrício, e aí eu até apresento duas opções para o Valentim. Se ele quiser manter o time mais ofensivo, chegando com mais força ao ataque, eu escalaria no lugar do Fabrício o Thiago Galhardo, que tem mais velocidade, vai querer entrar mostrando serviço também, eu acredito né? Porque ele estava meio por baixo aí com esse elenco. E eu acho que pode ser uma opção mais interessante. Ah, mas o Thiago Galhardo não consegue jogar os 90 minutos. O Fabrício também não. O Fabrício também não consegue, tem que ser sempre substituído. E aí, como opção para o segundo tempo, fica ali o Giovanni Augusto, né? Dá mais uma chance lá para o Giovanni Augusto tentar fazer uma graça no segundo tempo. Quase nunca funciona, mas por falta de opção, eu acredito que o Valentim vai continuar insistindo com o Giovanni Augusto também. Ou então, outra opção que o Valentim tem, se ele quiser deixar o time um pouquinho mais fechado, quiser se garantir um pouquinho mais ali atrás, antes de soltar o time para frente, pode escalar também o Raul por ali, né? O Raul, ele é um volante de formação, mas traz muita velocidade para a equipe, tem qualidade para sair jogando também, né? Ou então você poderia recuar o Raul para segundo volante e avançar o Andrei. Eu acho que, pelo que o Fabrício entrega ofensivamente para o Vasco, trocar o Fabrício por um volante não tira muito da nossa criação. Vai ajudar mais na marcação do time e, muito pelo contrário, a velocidade do Raul pode trazer muito mais perigo para a defesa do Fluminense do que aquele jogo cadenciado do Fabrício, né? É o que eu sempre falando, cara. Mais do que avaliar qual é a posição do jogador, você tem que avaliar a qualidade dos jogadores para falar se o time é ofensivo ou se o time é defensivo. O Vasco com o Fabrício joga só com 2 volantes? Pode ser. Mas para mim, de repente, o Vasco jogando com 3 volantes, esse volante sendo o Raul, fica até mais ofensivo do que jogando só com 2. Finalmente, no ataque do Vasco, né? Porque por mais que muita gente diga que o Vasco joga aí com um esquema de 4-5-1, né? Eu vejo o Vasco jogando muito mais no esquema de 4-3-3. Porque por mais que os nossos pontas voltem muito para marcar, e isso é normal no futebol de hoje em dia, são verdadeiros atacantes. Eu estou falando, obviamente, do Pikachu jogando pela lateral direita ali. Não vem atravessando uma boa fase, mas, de novo, não tem quem escalar no lugar, né? Vai escalar quem no lugar do Pikachu ali? O Kelvin? Para mim, melhor manter o Pikachu. A gente vai ter o Pikachu pela direita e vai ter também o Marrone jogando pela esquerda. Também achei que foi bem contra o Internacional. É um garoto ainda, tem tudo para amadurecer e ficar cada vez mais importante nessa equipe. Ainda dá umas vaciladas, ainda é verde, mas para mim é a melhor opção para o setor agora. O Rildo pode finalmente voltar a ser relacionado aí. No momento que eu estou gravando, a gente não tem essa informação ainda, mas quando vocês estiverem assistindo isso aí, pode ser que vocês já saibam se o Rildo foi relacionado ou não para a partida contra o Fluminense. Mas mesmo que ele tenha sido, não dá para pegar, depois do Rildo ficar 6 meses sem jogar, escalar o cara de titular, né? Então, assim, como o Marrone também parece que não tem fôlego para jogar os 90 minutos, né? Foi um dos que saiu sem condições no jogo contra o Internacional. De repente, pode ser uma boa. Começa com o Marrone, deixa o Marrone até uns 20 do segundo tempo ali. E aí, no finalzinho do jogo, entra com o Rildo ali zerado, gás novo, correndo muito. Se ele voltar jogando a mesma bola que estava jogando quando se contundiu, vai ser muito importante ali no finalzinho do jogo. E finalmente, para completar o time, a grande esperança de gol dessa equipe, Max Lopes. Max Lopes ainda está podendo ser escalado, né? Depois de alguns jogos sem tomar cartão. Tomou um cartão novamente contra o Internacional. Tem que ficar ligado nisso. Pelo amor de Deus, Max. Max vai desfalcar a gente até o final do campeonato, né? Não tem jeito. Vai pegar mais um jogo ou 2 aí, porque o cara não consegue ficar sem tomar cartão amarelo. Mas tá escalado para esse jogo contra o Fluminense. Então vamos torcer para ele fazer a diferença. Para ele fazer a diferença, a bola tem que chegar mais lá na frente, né? O pessoal tem que trabalhar. Espero que essa semana aí de treinamento o Valentim tenha melhorado nesse aspecto e tenha armado um esquema aí que faça a bola chegar mais no Max Lopes lá na frente. A gente sabe que com poucas oportunidades, com bolas chegando meio quadradas, ele consegue fazer a mágica dele ali e de repente até decide a favor. Mas para isso, a bola tem que chegar. Vamos torcer para isso acontecer nesse clássico aí. Beleza? Com essa escalação aí, então, que a gente acabou de falar, e considerando a última atuação do Vasco, e considerando que possam entrar mais peças melhores nesse time, que é o caso do Raul, que é o caso do Rildo, tudo isso me deixa confiante de que sim, nós vamos conseguir a nossa primeira vitória fora de São Januário. Vai ser agora contra o Fluminense. Tem que ser agora, né? Se não for agora, a gente vai começar a ficar
com uma situação muito complicada. Se o Vasco entra na zona de rebaixamento, aí, fora todos os problemas, ainda aumenta mais a pressão e todos os traumas que a gente viveu aí nesses últimos 10 anos. Então vamos torcer para isso não acontecer. Estou muito confiante de que venceremos essa partida sim. Vou apostar até que a gente vence, por 2-0. Para vitória com tranquilidade. Essa vai ser a minha aposta. Não vou falar quem vai fazer os gols. Vocês sabem quem são, mas eu não vou falar para não zicar, né? Mas vocês sabem quem são. Diga nos comentários se vocês sabem quem eu estou falando, beleza? E não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida a gente volta para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falar.